Você sabia que na década de 1930 houve um massacre de índios no porto da cidade de Vitória do Xingu? Eu sou Ginalda Azevedo Tabosa e hoje vamos contar uma história triste da morte de índios Kayapó que apareceram no porto de Vitória. Poucas pessoas sabem da história que vamos contar no vídeo de hoje. Essa história possui várias versões e hoje vou destacar algumas delas. Vamos à primeira versão, contada por um morador de Vitória do Xingu que não presenciou o fato, mas que ouviu falar quando chegou ainda criança em Porto Vitória. Segundo ele, um grupo de índios Kayapó, que era liderado pelo índio chamado Maradona, desceu o rio, fugindo de Porto de Mós, onde teriam raptado uma moça não índia, de nome Maria Anastácia. O grupo chegou ao Tucuruí e ficou alojado no galpão do porto. A população de Vitória os acolheu e providenciou comida e água limpa para todos. A moça raptada conseguiu escapar e pediu abrigo em uma casa. Ela alertou a senhora que a acolheu, dizendo que se protegessem, porque ao anoitecer os indígenas iriam matar todos os moradores em Vitória. Naquela época, moravam apenas 9 famílias. As famílias ficaram assustadas e ficaram observando se ocorreria alguma coisa em comum. Um rapaz percebeu alguns índios soltando as canoas das pessoas e empurrava para o meio do rio. A canoa era o único meio de transporte dos moradores. Esse fato chamou a atenção e todos perceberam que seriam mortos pelos índios. Quando os índios perceberam que o rapaz tinha descoberto o plano, atiraram-lhe uma flecha, mas não acertou. O rapaz correu e foi avisar as famílias. Um senhor chamado Venceslau prendeu os índios em um barracão que ficava no porto do vilarejo. À meia-noite, ouviram-se gritos e tiros. Pela manhã, colocaram aproximadamente 40 índios no batelão e levaram até um lugar que chamavam de Gonzaga, a poucos minutos a montante de Vitória. Naquele local, queimaram os índios e jogaram ao rio os restos para não deixar vestígios. Da chacina sobraram 3 indígenas, 2 mulheres e um homem, com os nomes de Iadô, Brequim e Juricaba. A população reprovou a atitude do morador Venceslau, que tinha fama de valente. A ideia de mantê-los presos no barracão do porto era para pedir ajuda à Intendência Altamira, que iria acionar o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, órgão federal que cuidava da questão indígena na época. Com medo que se instalou entre a população de serem responsabilizados pelo crime, criou-se um pacto de silêncio entre os moradores. E a população de Altamira só ficou sabendo do ocorrido um ano depois. Tendo conhecimento do fato, o intendente de Altamira solicitou a presença de uma comissão do SPI que chegou à região, mas não conseguiu informações relevantes entre os moradores, por ainda prevaleceu o pacto de silêncio. No relatório apresentado ao Serviço de Proteção aos Índios em 18 de abril de 1940, Kurt Nimoedaju relata que ao passar por Porto de Mós, ouviu muitas histórias horripilantes de índios. Dentre as várias histórias, contaram que Vitória, um povoado de 150 a 200 habitantes, havia sido atacada por 30 guerreiros Kayapó armados de rifles. O resto daquele bando que aparecera num Jaraucu e que por último acampou de frente a Itapinima, saíra numa praia do Xingu, na boca do Tucuruí. Era apenas uma dúzia de índios.
Diversas embarcações que passavam encostaram e os tripulantes visitaram o acampamento sem incidentes. Depois, os índios apareceram em frente à Vitória, pedindo que os transportassem à margem direita do Tucuruí, no que foram atendidos. Uma vez em Vitória, os índios foram levados para uma sala e, quando estavam dormindo, as saídas foram obstruídas por gente armada. O chefe do grupo, percebendo que se preparava, saiu e, ao tentar apoderar-se de uma canoa no porto, foi morto a tiros. Os assassinos dizem que ele estava armado de revólver e que atirou primeiro. Em seguida, fuzilaram também os que estavam na sala, morrendo ao todo, entre homens, mulheres e crianças, 9 índios. Na década de 1930, vários caipós resolveram transpor o Xingu para estabelecer relações amigáveis com habitantes de Porto de Mós, cujo prefeito, em conexão com o SPI, tentou fixá-los nas proximidades da cidade. O resultado foi desastroso, pois a maior parte deles morreu em consequência de enfermidades adquiridas. A seguir, 12 sobreviventes foram atraídos com engodos no Porto de Vitória, por seringalista e elementos que trabalhavam na construção de uma rodovia, sendo espingardeados enquanto dormiam em um barracão. Salvou-se apenas um deles, um cuá, o qual, depois de longa caminhada, conseguiu alcançar a aldeia Gorotiri, então situada no lugar sobreiro, Rio Fresco. O grupo Cararaô, que conduzia Maria Anastácia, moça que foi raptada, foi estabelecer-se no Baixo Xingu, entre os limites dos municípios de Altamira e Porto de Mós. Era final da década de 1930. O grupo entrou em contato pacífico com habitantes da região. O contato com os habitantes levou-os a contrair doenças e vários deles acabaram morrendo. Com isso, alguns índios fugiram para dentro da mata e outros foram enxotados a tiros, restando apenas 12 sobreviventes. No início da década de 1940, esses sobreviventes, entre mulheres, homens e crianças, começaram a transitar pelo Xingu sem nenhum problema. Eles acharam que tinham ganhado a confiança dos habitantes da área e então resolveram viajar até o Porto de Vitória, onde foram atacados traiçoeiramente a tiros por seringalistas e elementos da rodovia, quando dormiam em uma habitação, tendo os assassinos em seguida banhado os corpos em gasolina, ateando-lhes fogo. Salvou-se apenas um homem de nome Uncuá, que conseguiu fugir por uma das janelas e alcançar Altamira, onde foi recolhido pelo missionário Horácio Banner, que o encaminhou para a aldeia Gorotiri. Ele fugiu da embarcação que o conduzia por medo de ser assassinado e preferiu ir por terra até a aldeia. Essa foto mostra o local exato onde aconteceu a chacina. Apesar de tantas versões sobre o massacre dos índios de Vitória, posso afirmar que nenhuma delas conta como verdadeiramente ocorreu o fato. A história real nos foi relatada por uma pessoa que viveu esse acontecido quando criança, com apenas 4 anos de idade. Talvez nunca a população do Xingu saberá da verdadeira história. A história de hoje termina aqui. Pedimos desculpas pelo suspense. E não se esqueça, toda semana um vídeo novo para você aqui no canal Histórias do Xingu. Até mais!